Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Esquenta de Segunda, esse momento de reflexão sobre o tema que a gente vai estudar essa semana no nosso Evangelho no Lar. Como vocês podem perceber, eu não estou no meu estúdio, eu estou num hotel, eu estou viajando para variar, não é verdade? Mas não é porque eu estou viajando que a gente não vai ter o Esquenta de Segunda, né? E quarta-feira, às 20 horas, a gente vai ter normalmente a nossa live do Evangelho no Lar, como acontece todas as quartas-feiras. Essa semana a gente vai continuar o estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos estudar os itens 6, 7 e 8, que é a parábola dos talentos, a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, e por último, o item 8, desigualdade das riquezas. Então, para a gente iniciar, eu quero comentar um pouquinho para vocês da parábola dos talentos. Essa parábola que é tão conhecida, né, que Jesus nos contou, que ele conta assim que um senhor saiu, né, foi viajar e deixou os seus bens com os seus servos. E ele deixou os bens com os servos de acordo com as suas capacidades, com aquilo que eles poderiam fazer. Então ele deixou 5 talentos com o primeiro servo. Talento, vamos pensar numa moeda, num dinheiro, né? Então ele deixou 5 talentos com o primeiro servo, deixou 2 talentos com o segundo servo e deixou 1 talento com o terceiro servo. E foi viajar. Depois de um tempo ele retornou. E aí ele pediu, né, para que os seus servos viessem trazer aqueles talentos que ele confiou a eles. O primeiro que tinha recebido 5 talentos foi até o comércio, negociou esses 5 talentos e ganhou mais 5, né? E aí o seu senhor, aquele que tinha ido viajar e retornou, ficou super feliz, satisfeito, porque ele transformou aqueles 5 talentos em mais 5. Então, transformou em 10. Aquele que recebeu 2 talentos, ele recebeu os 2 talentos, foi até também o comércio, negociou e ganhou mais 2. Então ele transformou aqueles 2 em 4, né? E aí o seu servo, né, o servo, por ter trabalhado bem, aquele senhor ficou super feliz com o resultado daquele trabalho. Mas aquele que havia recebido apenas 1 talento, ele, com medo do senhor, por aquele senhor ser muito severo, muito rígido, ele ficou com medo e enterrou o talento. E chegou para aquele senhor e disse: olha, eu sei que o senhor é muito rígido, severo, né? E então eu enterrei o talento, está aqui o talento enterrado. E aí o senhor, ele fica muito bravo, né? Diz que ele foi um mau servo e que ele fez mau uso daquele talento. Ao invés de ele negociar aquele talento e conseguir outros, né? Ele enterrou aquele talento que foi dado pelo senhor. É lógico que no nosso evangelho de quarta-feira eu vou contar para vocês em detalhes essa parábola e contar ela inteira, que eu estou fazendo um resumo do que é ela, mas para que a gente reflita. Será que Deus, que nos dá tantos talentos, nós estamos utilizando esses talentos e multiplicando-os? Será que a gente está utilizando os talentos que Deus nos dá para o bem comum? Para ajudar as pessoas? Para o nosso próprio desenvolvimento? Ou a gente está fazendo como um mau servo, né? Enterrando esses talentos e deixando eles escondidos? E vamos trazer para a nossa vida cotidiana, com o que está acontecendo com a gente hoje, né? Quantas oportunidades a gente não tem de demonstrar os nossos talentos, de utilizá-los para o bem, utilizá-los para o bem comum, utilizá-los para ajudar as pessoas, utilizá-los para ajudar nós mesmos, né, para contribuir no nosso desenvolvimento. E quantas vezes, por procrastinação, por preguiça, por falta de vontade ou por uma série de outros motivos, a gente deixa eles enterrados. A gente não os utiliza. Pior do que não utilizá-los é deixar enterrados e não desenvolver outros. Porque convivendo com as pessoas, trabalhando, amando, fazendo o que a gente faz no dia a dia, a gente desenvolve outros talentos. A gente desenvolve a nossa capacidade de amar, de ser caridoso, de ser bondoso, de ser empático,
benevolente, indulgente? Será que a gente está fazendo bom uso dos talentos que Deus deu para a gente? Será que a gente está fazendo bom uso da riqueza que recebemos? Aí fala, Moacir, como riqueza? Eu tenho escassez de tudo, eu não tenho quase nada. Eu não estou falando de riqueza material. Eu não estou falando dos bens materiais. Eu estou falando daquela riqueza que ninguém consegue tirar de nós, aquela que está aqui dentro, aquela que está aqui dentro do nosso coração. A nossa capacidade de amar. Porque assim, percebam, Deus não colocaria a gente numa situação de abundância material ou de escassez total se não fosse para o nosso próprio desenvolvimento. É para o nosso próprio desenvolvimento. E todos que estamos numa situação ou em outra, ou se somos muito ricos, ou se somos muito pobres materialmente falando, todas elas são provas que a gente tem que passar e são as mais adequadas para o nosso desenvolvimento, não tenham dúvidas. Deus é justo e bom o tempo todo. Se Deus colocasse uns numa riqueza absoluta e outros na miséria total, não é que a gente duvidaria da justiça de Deus. Não, aí dá para duvidar até da existência de Deus. Não sei se Deus existe. Se a gente não pensa na reencarnação, na pluralidade das existências, né, que em algumas encarnações eu vou vir com abundância material, com dinheiro, com possibilidades de fazer muita coisa, e com outras com escassez total. Né? Às vezes mal dá para comer. E a gente não entende isso como na pluralidade das existências, como eu vou passar por diversas situações para que eu aprenda com todas elas. Se eu estou na escassez ou na abundância, talvez seja para desenvolver a minha capacidade de amar, para que eu seja menos orgulhoso ou menos egoísta. Compreender que a justiça de Deus ela é perfeita e aproveitar a prova que está sendo colocada à nossa frente. Nada é por acaso. O nosso planeta ele é desigual. E cada um está no melhor lugar e com as melhores oportunidades para o seu desenvolvimento. Basta que a gente reconheça isso e aproveite essas provas. É muito importante que a gente aproveite as provas que estão no nosso caminho. Fala assim, então, se o mundo ele é tão desigual e cada um tem as suas provas, já que eu tenho conforto material, eu tenho uma boa casa, um bom carro, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu consigo comer o que eu quiser, me vestir bem, fazer viagens, e aquele que não tem nada, ele tá na prova dele. E literalmente ele que se vire com a prova dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô na minha e ele tá na dele. Não. Até aí tudo certo. Só o problema é ele que se vire. Porque o Chico já falava pra gente, né, o Chico Xavier, que tudo que a gente tem de bens materiais, quando a gente desencarnar não vale nada, fica tudo aqui. Então, como que a gente vai ser medido no outro plano para saber o nosso estágio de desenvolvimento ou onde a gente vai estar para se desenvolver? E o Chico era muito claro, ele falava pela quantidade de lágrimas que nós secamos. Pela quantidade de lágrimas que nós secamos. Quantas pessoas ajudamos, consolamos. Fomos o ponto de luz na escuridão daquela vida. Então vivemos em sociedade, não sozinhos. Então a gente precisa e tem responsabilidade uns sobre os outros. Aliviar a dor do outro não é tirar-lhe a oportunidade da prova. Esse é um ponto importante de reflexão. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o nosso encontro marcado é como todas as semanas, na quarta-feira às 20 horas, onde nós continuaremos o estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6, 7 e 8, e aprofundaremos essas reflexões que a gente está fazendo agora. Então fiquem todos com Deus, até quarta-feira e um beijo a todos vocês.